Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer, né, a participação e interesse de todos aqui pela nossa área de pesquisa, e é muito gratificante poder divulgar nosso trabalho para tantas pessoas. Nossa apresentação de hoje abordará o tema de eficiência energética em edifícios públicos, com os resultados da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. E, para dar início, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Camila Albertin, sou graduanda de Engenharia Civil aqui pela Unicamp e bolsista de iniciação científica no projeto Campo Sustentável. E eu sou o Eric Oliveto, também sou estudante aqui da Unicamp, Engenharia Civil, e bolsista também pela iniciação científica no Campo Sustentável, atuando também no subprojeto de etiquetagem. Bom, nessa apresentação, nós vamos primeiro começar falando, como já foi dito, sobre a atribuição da etiqueta do nível eficiência energética do Procel, mas em específico nós vamos falar mais dos parâmetros do projeto que foram aplicados nas edificações da Faculdade de Engenharia Mecânica, trazendo isso como uma comparação até para, como o Felipe disse anteriormente, comparar com o método de simulação e tudo mais. Essas análises elas foram realizadas com o objetivo de atribuir essa etiqueta que tanto a Adriana já falou, quanto o Felipe já falaram. Mas antes de iniciar, só é válido ressaltar também, que eu vi algumas pessoas perguntando tudo mais, que essa etiqueta ela não é imutável. Sendo assim, é possível melhorar a etiqueta através da utilização de novas tecnologias de eficiência energética ou mudança das tecnologias já aplicadas, como vai ser demonstrado posteriormente, e isso influencia também, por exemplo, na questão que a Adriana falou, das limitações de etiqueta dependendo dos parâmetros, que um caso simples seria de ligar e desligar automaticamente as lâmpadas. Aqui ao lado a gente pode ver a agenda que vamos seguir, vai seguir o caminho que está aqui, que nós vamos começar falando um pouco sobre os parâmetros da envoltória, depois sobre iluminação e, por fim, sobre o condicionamento de ar. E, obviamente, em cada um a gente vai apresentar os resultados obtidos de cada uma das etiquetas separadamente, e no final a gente vai apresentar também a etiqueta geral obtida, que também foi um caso perguntado se tinha sido aplicada apenas a etiqueta geral ou se estavam sendo aplicadas todas as etiquetas aqui na FEM. O local de estudo separado foi a Faculdade de Engenharia Mecânica, que é localizada em Barão Geraldo, Campinas, São Paulo. Pode ser visto aqui na imagem ao lado. Aqui nessa imagem aqui nós temos uma visão geral da Unicamp e aqui nós temos a FEM, os dois conjuntos de blocos aqui da FEM. O edifício ele é utilizado por diversas funções relacionadas ao curso, apresentando ambientes como ambiente administrativo, salas de aula, salas de reuniões, laboratórios de pesquisa, salas de informáticas e oficina mecânica e auditórios. Cada um desses ambientes apresenta sua própria peculiaridade de padrão de utilização que acaba influenciando, por exemplo, na análise de iluminação e condicionamento de ar, que dependendo do tipo de utilização, eles vão impactar mais ou menos. No caso da envoltória, essas peculiaridades do interior do bloco, ele não acaba não influenciando tanto, que nem vamos ver mais adiante. Agora, começando pela envoltória, temos que primeiro entender quais são os parâmetros que compõem essa envoltória. Eles consistem nos índices que se referem às características físicas do edifício. Como a Adriana já falou, esses parâmetros eles são como se fossem uma pele do edifício, né? Sendo essas as características de cobertura e de fachada, e também as aberturas da edificação. Essas características são complementadas pelas medidas da edificação, como, por exemplo, o volume da edificação, a área de pavimento, além das orientações de cada uma das fachadas. Aqui, mais uma vez, a gente tem um exemplo dos prédios que foram estudados. E, bem, agora entrando no estudo, já no estudo de caso que a gente escolheu para apresentar aqui, na apresentação, a gente escolheu os blocos E e os blocos J da Faculdade de Engenharia Mecânica. Ambos esses blocos estão localizados na zona bioclimática 3, como foi visto, o Felipe falou. E
como dito anteriormente, localizados em Campinas. Foram escolhidos esse caso principalmente porque eles são compostos pela mesma envoltória, no caso, a tipologia e dimensões de ambos são muito semelhantes, ambos apresentam aparelhos de ar-condicionado tanto de janela quanto split, e a iluminação é feita através de lâmpadas tubulares fluorescentes, além de apresentarem, além de serem localizados em conjuntos diferentes de blocos. E justamente por eles serem localizados em conjuntos diferentes de blocos, uma observação que temos é que o tipo de cobertura de cada um desses blocos, do bloco E e do bloco J, é diferente. E isso vai nos permitir depois, mais adiante, verificar qual é o impacto que temos dessa cobertura diferente, sendo o bloco E apresentando uma telha sanduíche, enquanto o bloco J, aqui da direita, apresentando uma telha amianto. Mas a seguir a gente vai ter os resultados e a gente vai ver o quanto isso impactou ou não no resultado final da parte da etiqueta de envoltória. Como dito anteriormente... Opa, voltei o slide. Como dito anteriormente, foram escolhidos blocos por apresentarem tipologia e características muito semelhantes e que permite avaliar essas diferenças ocasionadas. Aqui na esquerda nós temos algumas imagens, sendo essa primeira uma planta baixa do bloco em si, e como foi dito, para a etiqueta para essa primeira etiqueta, as divisões internas do bloco não são relevantes, então a gente representa o bloco como um todo, porém as divisões internas desse bloco eles vão ser relevantes no caso do condicionamento de ar e de iluminação, que vai ser apresentado depois pela Camila. E a seguir a gente tem dois detalhamentos aqui de elevação dos blocos analisados. Aqui temos uma fachada e uma elevação do bloco. Aqui na direita temos dois detalhes das características do bloco, sendo descrita nessas duas tabelas. Primeiramente, temos os dados dimensionais da edificação, sendo as medidas que foram ditas anteriormente, de diferentes frentes, como sendo as áreas referentes a cada uma das fachadas, a área de cada um dos pisos. Nesse caso aqui, para ambos os blocos, a gente tem 3 pavimentos, então são 3 áreas de piso, e outros fatores como fator de altura e fator de forma. E nessa tabela aqui de baixo, temos outros parâmetros que foram levantados e são necessários para essa etiqueta, que são relacionados às aberturas das edificações, são as áreas e os seus percentuais, tanto para a entrada de ventilação quanto de iluminação natural, que foi bem explicado pela professora Lucila anteriormente, para o conforto térmico, principalmente. Aqui nesse slide, nós podemos ver algumas exemplificações presentes no manual técnico de aplicação do RTQC, que a Adriana falou, que foi utilizado aqui durante essa pesquisa. Na figura superior, nós temos alguns exemplos de ângulos verticais de sombreamento, também chamados de AVS. Enquanto aqui na figura inferior, temos exemplos de ângulos horizontais de sombreamento, ou o AHS. Aqui, como nós podemos ver, no caso do AHS, ambos os lados, eles são levados em considerações na conta do AHS, sendo feita uma média entre eles, podendo ou não ter a proteção em um lado, ele ainda vai ser levado em consideração. E aqui nós podemos ver mais uma tabela com os parâmetros que foram levantados. Aqui já entra a questão que foi dita da diferença entre os blocos, que são o tipo de telha utilizado. No caso, no bloco E, a telha sanduíche, que é composta por 2 camadas metálicas recheadas com poliuretano, e no caso do bloco J, a telha amianto. Ademais, os outros parâmetros, como o bloco que é utilizado e o revestimento de cerâmica, pintura, eles são iguais para ambos os blocos. Um parâmetro muito importante aqui a ser ressaltado é quanto à absortância solar, que o valor ele é importante para essa etiqueta e ele se refere ao quanto de radiação o material consegue absorver. Em específico, ele é muito relacionado com a cor do material. Quanto maior o valor dessa propriedade, mais o material absorve energia e transforma essa energia em calor para dentro do ambiente. No caso, esse cálculo ele é feito a partir da ponderação entre a absorção
distância e a sua relação com a área da parede. E, no caso, para o cálculo da etiqueta, como foi dito anteriormente, são utilizadas tabelas ou, como a Adriana falou, podemos utilizar a ferramenta web prescritivo. Nesse caso, optou-se por a utilização da ferramenta do web prescritivo, também muito por causa da apresentação e do tempo, onde já fica mais resumido os parâmetros e os resultados. Aqui nessa imagem, podemos ver os resultados das etiquetas. Aqui nessa primeira tabela da esquerda, podemos ver os parâmetros que foram explicados anteriormente, como a área total, de cobertura e o volume total, que todos estavam presentes na tabela que foram levantados anteriormente. E aqui na direita nós podemos ver os outros parâmetros que também foram levantados, em específico, aqui nós temos a transmitância da cobertura do bloco E e do bloco J. Uma coisa que é válido ressaltar, que a Adriana também comentou, que é sobre a limitação que alguns parâmetros podem causar. Nesse caso, o valor da transmitância térmica da cobertura foi um limitante para ambos os blocos. E por causa disso, eles não puderam receber uma etiqueta maior. Sendo assim, tanto o bloco E quanto o bloco J, eles receberam uma etiqueta para a envoltória no valor C, sendo por causa dessa limitação da transmitância da cobertura. Bom, agora eu vou entrar um pouco na parte do desempenho da iluminação. E a iluminação artificial, ela é essencial para o funcionamento dos edifícios, né, em especial os comerciais, porque permite que o trabalho seja realizado em locais distantes da fachada e em horários que a luz natural não atinge os níveis, né, mínimos de iluminação adequados para a realização do trabalho no ambiente. E aqui nós, primeiro, né, realizamos a coleta de dados da iluminação, quantificando as lâmpadas presentes nos ambientes e também determinando a potência de cada uma dessas lâmpadas. A princípio, deveria ter sido aplicado o método da área da edificação, em que se avalia o sistema de iluminação de forma geral, e que deve ser aplicado quando se avalia o sistema de iluminação de forma geral. Quando o edifício apresenta no máximo 3 atividades principais ou quando essas atividades ocupam mais de 30% da área do edifício, que seria o caso de estudo. Porém, percebemos que o método das atividades traria uma representação mais fiel da realidade estudada, porque esse método avalia cada ambiente e o seu uso de forma individual, podendo proporcionar uma bonificação, né, como a Adriana também mencionou anteriormente na apresentação dela, com o aumento da densidade de potência limite em função do espaço interno dos ambientes. E também, antes, né, de fazer a avaliação, precisamos considerar os pré-requisitos, que são o atendimento de divisão de circuitos de iluminação, a contribuição da luz natural, o desligamento automático do sistema, e caso não haja cumprimento, né, de algum desses, a etiqueta referente à iluminação ficará limitada aos níveis máximos especificados aqui nessa tabela mostrada aqui. Então, mesmo que o sistema de iluminação apresente uma potência que possa atingir determinado nível de eficiência, se ele não atender, na verdade, os pré-requisitos, a sua eficiência vai ficar limitada. Então, para realizar, né, o procedimento metodológico, nós fizemos a divisão, né, e contabilização dos ambientes, como mostrado aqui nessa tabela, onde separamos, né, e identificamos os ambientes presentes em cada bloco, bem como calculamos a potência, né, de cada ambiente e a sua área em planta. E aí, podemos também seguir para a tabela abaixo, em que pegamos a potência, né, do conjunto de cada uma dessas áreas para fazer o somatório no final. E aí, para calcular a potência limite de cada nível, nós pegamos esses fatores, né, referente a cada um, multiplicado pela área.
e deram esses valores presentes aqui na tabela. Foi realizado o somatório desses valores, e aí podemos, então, partir para a comparação, que seria comparar, né, a potência existente do conjunto com a potência referente de cada nível. Aqui, nós percebemos que a potência do conjunto, ela se enquadra na potência de nível B. E o mesmo foi feito também para o bloco J. Determinamos, né, identificamos, né, todas as atividades presentes no ambiente, obtivemos as potências, né, dos ambientes, as áreas, e pudemos calcular a DPI. E também realizamos o mesmo procedimento para os níveis de eficiência almejados. Aqui, como vocês podem perceber, o resultado da potência do conjunto, ela se enquadraria, né, no nível de eficiência A. Porém, como o sistema não atende o pré-requisito de desligamento automático do sistema, a etiqueta dele foi rebaixada para B. E aí, utilizando a ferramenta web prescritivo, né, nós aplicamos isso para ambos os blocos e foi alcançado a etiqueta B para a iluminação em ambos os blocos. E aqui, para a determinação do condicionamento de ar, tem que considerar que ele depende não somente do nível de eficiência do equipamento, mas também do cumprimento dos pré-requisitos, como isolamento térmico da tubulação e indicadores mínimos de eficiência. Os sistemas compostos por condicionadores de ar, sejam eles de janela ou split, eles podem ser divididos entre aqueles que são avaliados pelo Inmetro e, portanto, são classificados através do nível de eficiência, né, atribuído a cada modelo, e sistemas compostos por condicionadores que não são abrangidos por nenhuma regulamentação, que, por sua vez, foram considerados para o cálculo, né, desse estudo como sendo de nível E. Assim, podemos partir, né, para o método de cálculo. Primeiramente, né, foi realizada a contabilização e a classificação dos aparelhos. Então, nós pegamos todos os ambientes presentes em cada bloco, avaliamos, né, a quantidade de unidades de condicionadores de ar, bem como o tipo dele, a capacidade em BTU, a eficiência, né, quando presente, muitos, por serem de janela, não tinham nem etiqueta, então ficou um pouco limitado nesse sentido, e podemos também colocar a etiqueta, né, se havia etiqueta ou não, e o nível de eficiência dela. E aí, partimos para a segunda etapa, que é a determinação do equivalente numérico correspondente, né, a cada nível de eficiência presente no aparelho, bem como o cálculo do coeficiente de ponderação, que é a divisão da capacidade do aparelho em BTU pela capacidade, né, pelo somatório das capacidades. Então, aqui, como mostrado, né, aqui na última coluna dessa tabela, foi atribuído equivalente numérico de acordo, né, com as etiquetas, assim como mostrado, assim, mais ilustradamente nessa tabela à esquerda. E aí foi calculado, né, esse coeficiente de ponderação que eu havia dito anteriormente, que foi pego o valor de cada capacidade em BTU dividido pelo total. E aí partimos para a etapa final, que é o cálculo desse resultado ponderado, que é a multiplicação desse coeficiente pelo equivalente numérico, que resultou, né, nesses valores e foi feito o somatório. A partir desse somatório, né, de 2,33, a gente vem aqui nessa tabela do lado esquerdo e avalia em qual, né, faixa ele se encontra. E aqui no nosso exemplo, percebemos que ele se enquadra nessa faixa D. E assim, usando o web prescritivo, colocamos, né, todos os dados apresentados, né, nas tabelas exemplo,
e foi chegada a etiqueta do bloco E equivalente ao nível D. Enquanto que do bloco J, conseguimos, né, chegar nesse nível E de etiqueta. E assim temos o quadro resumo. Para o bloco E, a envoltória, né, foi C, a iluminação B, o condicionamento de ar D, enquanto para o bloco J, a diferença, né, foi no que tange o condicionamento de ar. Então, tanto a iluminação quanto a envoltória, né, tiveram a mesma etiqueta. Isso muito por conta do tipo, né, construtivo, né, de ambos os edifícios, quanto aos tipos, né, de luminárias, existentes no ambiente. E vale destacar, né, que a grande discrepância entre as etiquetas foi o condicionamento de ar. Isso pode ser explicado pela diferença de modelos de condicionadores de ar, uma vez que os aparelhos do bloco J, eles apresentam em sua maioria dispositivos de janela, com muitos anos de uso e, portanto, tecnologia de certo modo ultrapassada. E já os aparelhos do bloco E, eles apresentavam um pouco mais, em sua maioria, a quantidade de modelos do tipo split, com etiqueta de eficiência própria, fornecido pelo fabricante. Assim, a competência dos aparelhos torna-se uma variável de grande relevância quanto ao desempenho energético pretendido para ambos os ambientes. E assim, por fim, a partir, né, de todas as etiquetas, tanto de envoltória, iluminação e condicionamento de ar, podemos obter a etiqueta geral de ambos os blocos, como destacado aqui na imagem. Para o bloco E, a etiqueta geral foi nível B, e para o bloco J, o nível C. E assim, mais uma vez, destacamos que, embora o tipo de telha entre os edifícios tenha sido um fator limitante, né, para a etiqueta da envoltória, ambos alcançaram, né, a mesma eficiência. Mas o fator que fez a diferença mesmo das etiquetas gerais foi o condicionamento de ar, evidenciando que a eficiência energética nos edifícios tem grande peso quanto à sua classificação. Aqui foram as referências utilizadas, né, para a realização do nosso trabalho, e quaisquer dúvidas, o nosso contato fica aqui, e agradecemos a atenção de todos.